Você já parou para pensar na nossa rotina de trabalho, como ela é estressante, né? Como se transformou numa coisa que nunca termina, um bombardeio o tempo todo na nossa cabeça, são dezenas de e-mails, notificações piscando o tempo todo na tela, eh, reuniões emendadas umas nas outras, né? São prazos que a gente tem que entregar que parece que sempre estão esmagando a gente com o tempo. E bom, eh, o resultado disso a gente já sabe bem, né? O burnout, ou como a gente pode definir o burnout bom, o cérebro ele simplesmente para de funcionar, né? A exaustão mental, ela vem forte, a produtividade despenca, e a gente tenta descansar, aí a gente pega o celular e começa a fazer um doom scroll em rede social, fica passando vários vídeos que não vão acrescentar em muita coisa, que não vão ajudar em nada, pelo contrário, na verdade, são mais estímulos ainda para um cérebro exausto, né? E bom, foi pensando nisso que eu pensei no Zen Space, né? Que ele seria uma espécie de jogo que vai focar principalmente nos estímulos físicos do nosso corpo, né? Então, a visão, o tato principalmente, o tato e a visão, na verdade, os dois somados são muito poderosos, né? E bom, fugindo um pouco das planilhas, com aquelas cores agressivas e muito texto na tela que acaba embaralhando a visão, a gente escolhe tons suaves ali, um verde oliva mais ou menos, um azul sereno, terracota, e essas cores foram escolhidas de propósito porque, segundo o estudo de psicologia do design, eles ajudam muito na questão de acalmar o cérebro, né? Em relação a essa experiência sensorial que eu comentei com vocês, né? A verdadeira mágica acontece quando você encosta o dedo na tela, né? O jogo ele funciona como um tipo de brinquedo digital, né? Interativo. Ele funciona como se fosse um refúgio puramente sensorial, então não vai ter game over, não vai ter pontuação, né? E no modo principal pensado, que eu chamei de fluidificador, você simplesmente passa o dedo na tela de forma leve e as cores presentes na tela vão se misturando de forma orgânica e hipnótica quase. E enquanto o sensor de vibração do celular, ele vai acompanhando o tom de acordo com a forma que você mexe o seu dedo, né? E essa sensação tátil, ela simula mais ou menos como se fosse você estourar um plástico bolha, usar um fidget spinner, aquele tipo de coisa que dá uma massagenzinha no cérebro, né? E bom, qual que é o valor do negócio, né? Ele foi desenhado para ser um benefício corporativo nas empresas, né? Então eu acredito que em sessões de 3 minutos, mais ou menos, o tempo que seria de um café, você já consegue dar uma acalmada no cérebro. Claro que é uma coisa que precisa de muito mais desenvolvimento, mas eu acho que tem um futuro. E é isso. Muito obrigado pela atenção.